Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui no Centro Espírita Apóstolos do Bem, na cidade de Indaiatuba, estado de São Paulo, para darmos continuidade às nossas palestras virtuais. E para darmos início, convido a todos a nossa prece inicial, onde vamos, neste momento, elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, e agradecendo por tudo de bom que nós recebemos a cada dia, agradecendo pelo dom da vida, por todas as oportunidades que Ele nos concede para o nosso crescimento e a nossa evolução. Vamos também agradecendo a toda a espiritualidade amiga que aqui se faz presente, nos envolvendo nessas vibrações de paz, de harmonia, e pedindo ao nosso querido Mestre Jesus que possa também nos envolver na sua paz e no seu amor. Que assim seja. O tema de hoje é o bem e o mal. E utilizamos para os estudos e as reflexões os livros das obras básicas, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e o livro A Gênese de Allan Kardec. E também esse livro Contos desta e d'Outra Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo irmão X, e o livro Liberta-te do Mal, psicografia de Edivaldo Pereira Franco pelo espírito de Joana de Ângeles. E vai ser nesse livro Liberta-te do Mal, no seu prefácio, que o espírito de Joana de Ângeles vai nos falar. Ela diz assim, que nós vivemos na atualidade, uma atualidade muito complexa na sociedade terrestre, porque de um lado nós vamos observar a riqueza cultural e intelectual, as conquistas valiosas da ciência e também da tecnologia, que modificaram totalmente a face do nosso planeta, ampliando até mesmo os horizontes cósmicos e os tornando compreensíveis ao nosso pensamento. E então nós vamos ver um grande avanço em todas as áreas da humanidade, na área da medicina, da engenharia, da arquitetura, das artes, com notáveis avanços. E também ela nos fala, nós vamos observar, além disso, as ciências psicológicas, que vão hoje facultar também a nós a compreensão dos conflitos humanos e também dos transtornos que se ampliam com os altos índices de depressão, de desvios do comportamento, de conflitos outros mais. E então nós vamos observar que a ciência, a tecnologia, ela tem nos proporcionado, não é, esse conforto, tem nos proporcionado muitas conquistas que até mesmo jamais nós sonhamos antes, tornando a nossa existência mais amena e saudável. Mas ela nos fala, quando nós observamos sobre um outro aspecto, porque se nós ganhamos tanto avanço nessa parte, ela nos diz, por outro aspecto, porém, nós vamos observar que os valores ético-morais, que são imprescindíveis também ao nosso equilíbrio mente-corpo, demonstram hoje que a nossa evolução espiritual, ela tem sido menor do que a de natureza intelectual. Porque diante de todo esse avanço que nós observamos, nós vamos ver simultaneamente o fantasma da fome assolar também
parte da população mundial, quase que 1 bilhão de seres humanos passando fome. Nós vamos observar a miséria sob diferentes aspectos. Vamos ver a questão da drogadição, a volúpia pelo prazer exacerbado, como se a função do corpo fosse direcionada apenas para o gozo, para as coisas imediatistas. E assim ela nos fala, observamos as fugas espetaculares para os vícios de toda ordem e a violência perversa a dominar as criaturas, que muitas vezes aturdidas não sabem qual rumo seguir. Além disso, ela nos diz, vamos ver valiosos estudiosos do comportamento e da economia que na atualidade apelam para o comedimento, para uma liberdade mais responsável. Mas, por outro lado, vamos ver outras pessoas que se encontram desequilibradas, alucinadas, a proclamarem a liberação do aborto, da eutanásia, da discriminação da maconha e de outras substâncias alucinógenas com excessiva liberdade para os seus usuários. E vamos observar que essas pessoas que defendem essa liberdade total, elas não têm a preocupação, na verdade, com essas pessoas, ou seja, em educá-las preventivamente, ou até mesmo de tratá-las após o tombo que elas vão ter nessas armadilhas. E como nós vamos ver em diversos países, onde a droga é legalizada, os problemas, os desafios que estão enfrentando, dentre outras coisas também. Mas ela nos diz ainda, vamos observar mulheres e homens, hoje infelizes, proclamando a excelência do suicídio ante os insucessos da vida. Vamos observar ainda as doenças incuráveis, os problemas afligentes, as situações embaraçosas, exteriorizando os tormentos que caracterizam cada um e que muitas vezes essas pessoas desejam transformar como sendo condutas normais diante da sociedade. Por um outro lado, ainda nos fala, nós vamos ver hoje crescer uma onda de desespero no mundo ante as expectativas dolorosas em relação às culturas religiosas, tanto do Ocidente como também do Oriente. E então nós vamos ver a intolerância, as perseguições, Vamos ver o fanatismo de diversas condutas, o radicalismo de outros que ameaçam então hoje a paz entre os povos dominados pelas paixões primitivas disfarçadas de civilização. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo em um período em que os direitos humanos são proclamados e reconhecidos. Então ela nos diz, há em toda parte essa busca desenfreada por algo que complete o ser humano, facultando-lhe muitas vezes as fugas terríveis para os esportes radicais, por exemplo, onde colocam muitas vezes a vida em perigo, tanto a deles como de outras pessoas, para as experiências aberrantes, para as condutas extravagantes, para a formação muitas vezes de grupos, de tribos, de clãs que facilitam a vigência do ódio e muitas vezes da crueldade. Numa época em que os mesmos já deveriam ter sido substituídos pela compreensão, pela fraternidade e pela compaixão. Infelizmente, ela nos diz, não tem havido lugar na nossa sociedade imediatista para o amor e para a paz, para os ideais de enobrecimento, para a solidariedade, que não encontram espaço na grande mídia da atualidade.
Porque a mídia hoje ela só desfruta da sexolatria, dos crimes hediondos, das tragédias que ocorrem no cotidiano e de programas com futilidades rotuladas como se fossem condutas ideais, mas que nada acrescentam para a evolução do espírito. Vamos ver ainda, ela nos fala a família, muitas vezes desagregada, cedendo lugar a um agrupamento de pessoas que estão vinculadas pela consanguinidade, mas separadas pelos sentimentos da amizade e do dever. E isso muitas vezes vai facultar um desvio, ela nos diz, para os sites e para os blogs da convivência virtual, que vão facilitar também esse intercâmbio doentio e cruel com psicopatas e atormentados também, que vão se ocultar através da tela dos computadores, assim como de outros instrumentos de comunicação do mesmo gênero. Em consequência de tudo isso, então, desse desequilíbrio nosso entre a evolução de natureza intelectual e a evolução de natureza espiritual, ela nos diz: a deserção moral atualmente é volumosa e profundamente lamentável, permitindo todos os tipos de condutas desastradas com graves prejuízos, tanto para o indivíduo em si mesmo, como também para a sociedade em geral. Então vamos observar, ela nos diz, uma abundância de conforto e diversões para alguns, porém uma escassez absoluta de quase tudo para a maioria das criaturas terrestres. E então, diante de tantos paradoxos, são inevitáveis as interrogações: como se viver corretamente sem nos alienarmos, sem alienação? Existe alguma diretriz para esse encontro com o equilíbrio e a harmonia interior de que tanto necessitamos? E ela então diz assim: a resposta é simples e talvez contundente, porque a diretriz e a conduta a se vivenciar, elas podem ser enunciadas no conceito evitar-se o mal, ou dele libertar-se, caso já se encontre instalado em nós. E então nós vamos encontrar, queridos amigos, no livro dos Espíritos, no livro 3º, que fala sobre as leis morais, no capítulo 1, a lei divina ou natural, no item 3, que nos fala exatamente sobre isso, sobre o bem e o mal. E então na questão 629, Kardec pergunta aos benfeitores espirituais: que definição nós podemos dar à moral? E os espíritos respondem: a moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observação da lei de Deus. O homem, então, ele se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem, dele e o bem de todos, porque então ele estará observando a lei divina. Mas na questão 630, Kardec pergunta: como se pode então distinguir o bem do mal? Como nós podemos fazer isso? E os Espíritos respondem: o bem é tudo o que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo o que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar à lei de Deus, fazer o mal é infringir essa lei. Porém, Allan Kardec, ele vai fechando esse circuito através das perguntas que ele vai fazendo. E na questão 631 ele pergunta: o homem tem meios para distinguir por si mesmo o bem e o mal?
Como é que nós vamos distinguir o que é o bem e o que é o mal? Nós temos esses meios? E os Espíritos respondem sim, quando ele crê em Deus e quando o quer saber, porque Deus deu a nós a inteligência para que possamos discernir um de outro. E na questão 621 do Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem que a lei de Deus, ela está escrita na nossa consciência. Porém, para não deixar dúvidas, na questão 632, Kardec pergunta então, para fechar: o homem que é sujeito a errar, ou seja, todos nós ainda somos espíritos imperfeitos, estamos sujeitos a errar, não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que está fazendo o bem quando na realidade ele está fazendo o mal? Como nós vamos direcionar? Como nós vamos distinguir isso, saber isso? E ele então, os Espíritos respondem: Jesus vos deu a receita. Jesus vos disse: vede o que quereríeis que vos fizessem ou não. Ou seja, faça ao teu próximo aquilo que você gostaria que ele te fizesse. Não faça a ele aquilo que você não gostaria para você. Porque tudo se resume nisso. Agindo dessa forma, nós não vamos nos enganar, respondem os benfeitores amigos. No livro A Gênese, nós vamos encontrar no capítulo 18, que nos fala dos sinais dos tempos, um trecho que nos diz assim, que é muito atual para a nossa realidade de hoje. Ela diz assim: a humanidade realizou até hoje incontestáveis progressos. E vejam que a Gênese ela foi publicada no ano de 1868, né? E o texto parece que é para os dias de hoje. Ele nos diz assim: a humanidade realizou até hoje incontestáveis progressos. Os homens, por sua inteligência, eles chegaram a resultados que jamais atingiram, sob o ponto de vista da ciência, né, das artes, do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, eles nos dizem, que é o de fazer reinar entre os homens a caridade, a fraternidade e a solidariedade, porque essa conduta vai assegurar o bem-estar moral, ou seja, aquele equilíbrio que o Espírito Joana de Ângeles nos fala, né, entre a mente e o corpo, a nossa evolução espiritual, a nossa evolução intelectual, a nossa evolução moral, não é? E é por isso que o Espírito de Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos fala no capítulo 9, bem-aventurados os mansos e pacíficos, ele diz assim: a virtude da vossa geração é a atividade intelectual, seu vício é a indiferença moral. Então vejamos, né, os Espíritos nos alertando sobre o mesmo ponto, né, em diferentes obras, diferentes amigos espirituais nos alertando. E nós vamos encontrar no livro Contos desta e da Outra Vida, para finalizarmos, uma passagem bastante emocionante que o nosso irmão X vai, né, Humberto de Campos, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, vai narrar através dos arquivos da espiritualidade e que vem muito a calhar também com as reflexões e os estudos de hoje. E então Humberto de Campos narra-nos assim, que 11 anos após a crucificação de Jesus, Tiago, um dos apóstolos, o pregador, filho de Zebedeu, foi voluntariamente levado ao Sinédrio em Jerusalém, a fim de responder a um processo, a uma acusação que estava sendo feita contra ele.
E ele então foi arrancado da sua casa, da onde ele estava, e foi levado através de algemas sob o sol causticante para o julgamento. E avançando então ao pé do grande templo, na mesma praça enorme em que Estevão, o grande mártir do cristianismo, também achara o seu extremo sacrifício, lá se encontrava uma imensa multidão a entravar-lhe a caminhada. Tiago, porém, brando e mudo, padece escarnecido. E declaram então aquelas pessoas que ali estavam que ele era um embusteiro, que ele era um malfeitor, que ele era um ladrão, gospem no seu rosto, rasgam as suas vestes e pedem a sentença de morte para ele. Centenas de vozes gritando a inesperada condenação. Porém, de longe, Pedro observava tudo estarrecido, olhando o irmão desditoso a entregar-se humildemente. E então, o antigo pescador e aprendiz de Jesus, ele é atado a um grande poste, e ali mesmo, sob a alegação de Herodes, que lhe decretara a pena, legionários então do povo passam-lhe a espada, enquanto que aquela turba estranha o apedreja os despojos. Simão então, que tudo observava de longe, aquela cena estarrecedora, chora sozinho ao contemplar-lhe os restos, voltando logo após para o seu humilde refúgio. E depois então de algumas horas veio a noite, envolvendo e acalentando-lhe o pranto. E de uma rústica janela, o condutor da casa, orando aos céus, inquire com fervor: por que tudo aquilo estava acontecendo com os apóstolos, com os seguidores do Cristo? Por que a tempestade? Por que a infâmia? O pobre amigo que morreu era justo, era fiel. Como ele desejaria naquele momento ouvir a palavra de Jesus. O que diria o mestre daquele momento terrível que eles estavam vivenciando? E então, entre lágrimas e no ardor da oração, nós vamos ver que Pedro, no momento em que ele levanta os olhos lacrimosos, ele vai observar diante dele agora a figura do Cristo, que se materializa e vem em seu auxílio. De forma doce, era o mesmo companheiro de semblante divino. E Pedro então ajoelha-se e grita: Senhor, somos todos contados entre os vermes do mundo. Por que tanta miséria a disfarçar-se em lama? Nosso nome é pisado e o nosso sangue verte em homicídio impune. A calúnia feroz espia-nos o passo. E talvez, porque Pedro soluçasse de angústia naquele momento, o mestre aproximou-se e disse, com carinho, afagando-lhe os cabelos: esqueceste, Simão, quem quiser vir a mim, carregue a própria cruz. Mas, Senhor, retrucou em lágrimas o apóstolo abatido, eu não renego a cruz, o madeiro, mas clamo contra os maus. Que fazer de Jorebe, o falsário infeliz, que mentiu sobre nós a modo de enriquecer-se? Que castigo terá esse inimigo atroz da verdade divina? E Jesus, olhando para ele, responde de forma serena como outrora: Pedro, jamais amaldiçoes,
porque Joreb vai viver. Mas, Senhor, e Amenabe? Que punição a dele que traçou esse laço escuro, tramando a nossa perda? E Jesus diz: esqueçamo-lo em prece, Pedro, porque o pobre Amenabe também vai viver igualmente. Ah, Senhor, mas e Joachim ben Madi? Não foi ele talvez o inspirador do crime, o carrasco sem fé que a todos atraiçoa? Com que horrenda aflição ele pagará esses seus delitos? E Jesus diz: foge de condenar, Pedro, porque Joachim vai viver também. Mas, Senhor, e Amós, o falso Amós, que ganhou por vender-nos? E Jesus diz: ouvidemos Amós, porque Amós vai viver. Mas, mestre, e Herodes, o rei vil que nos condena à morte, fingindo ignorar que servimos a Deus? E Jesus então, sem turvar os olhos generosos, explicou simplesmente: repito-te outra vez, que quem fere ante a lei será também ferido. A quem pratica o mal chega o horror do remorso, do sentimento de culpa, e o remorso voraz possui bastante fel para amargar a vida. Nunca te vingues, Pedro, porque os maus viverão, e basta-lhes viver para se alçarem à dor da sentença cruel que lavram contra eles mesmos. Nesse momento, então, Simão abaixa a face banhada de pranto, mas ao erguê-la em seguida para poder fazer novas perguntas, ele observa que o Senhor já não mais estava ali. E na laje do chão só havia o silêncio que o luar renascente adornava de luz. E então, companheiros, vejamos que mensagem maravilhosa que o Cristo nos traz nesse momento de dor, não é, que os apóstolos estavam vivendo, porque ele vem nos falar exatamente da imortalidade da alma, quando ele diz: eles vão viver. E vem nos falar da lei de causa e efeito, que se aplica automaticamente em nossas vidas. Vem nos falar que nós somos responsáveis pelos nossos atos. Vem nos falar que se a semeadura é livre, nós temos que entender que a colheita ela será obrigatória. É por isso, então, que o Espírito de Joana de Ângeles nos fala: o mal que me fazem não me faz mal, mas o mal que eu faço, este sim me faz mal, porque me torna uma pessoa má. E finalizando, a questão 642 do Livro dos Espíritos, ela nos diz: será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? E os Espíritos respondem: não, é preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. E então fica aqui, companheiros, a nossa reflexão, aonde nós convidamos a todos agora a mais uma vez, elevando o nosso pensamento até Deus nosso Pai, agradecer mais uma vez por esta oportunidade de aqui estarmos para aprendermos um pouquinho mais a respeito das suas leis. Agradecer a Jesus, a espiritualidade amiga aqui presente, e que possamos direcionar essa nossa prece a todos os nossos irmãos necessitados, encarnados
encarnados e desencarnados, que se encontram em todas as partes do nosso planeta Terra, essa escola abençoada em que nos encontramos, em processo de aprendizado e de evolução. Que a nossa prece possa chegar até eles, trazendo o bálsamo, a força, a coragem de que necessitam, para que possamos buscar os melhores caminhos e encontrar as melhores soluções para os problemas que nos afligem. Assim então, queremos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje sempre, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Muito obrigado, Senhor.